De forma definitiva, o LCI 1080 dias do Banco Inter vale a pena ou não? Principalmente com as alterações que tiveram em todos os ativos do LCI e LCA. E lembrando que ele acaba prometendo uma rentabilidade similar a um CDB acima de 115% do CDI. Será que não tem algum tipo de pegadinha? Vamos pegar aqui o celular para verificar isso. Bom, já estou aqui no aplicativo do Banco Inter. Vamos procurar esse ativo e checar suas características. Primeiro, você vai investir. Vai abrir aqui agora. Pronto, agora você vai vir em renda fixa. Um LCI é um ativo da renda fixa. E para facilitar, eu já vou colocar aqui para procurar um produto. E vou digitar LCI. Agora, como é de praxe, se você já é de casa, eu te peço para você se inscrever no canal, para você curtir esse vídeo, apertar o sininho de notificação. O meu nome é Osmar Tanajura. Isso você já sabe. Se você ainda não viu ainda nenhum vídeo aqui no canal, tudo bem. Você aguarda no decorrer do vídeo, se ele te agregar em alguma coisa, você toma a sua decisão. Bom, vamos voltar aqui para o LCI. Perceba uma coisa interessante. Você tem inúmeros LCIs disponíveis. Então você tem o LCI 360, você tem um LCI 450 dias, você tem um LCI 540 dias e assim de forma sucessiva até chegar de fato no LCI DI 1080 dias, que rende até 100% do CDI. Vamos verificar primeiro o que ele quis dizer com esse até. Entrando aqui, para a gente verificar as características. Bom, a primeira coisa é em relação a não irá render 100% do CDI, muito provavelmente. Por quê? Pense que quando você faz um investimento no ativo da renda fixa, no Banco Inter, ele sempre te apresenta, por um viés de marketing, a maior rentabilidade daquele ativo, caso você aporte acima de R$1 milhão. Eu concordo com esse marketing deles? Não, eu acho que acaba confundindo a maioria dos investidores. Porque se você é um investidor e você quer aportar um recurso nesse LCI, e você olha ali, rende 100% do CDI, você vai fazer o seu cálculo com a rentabilidade de 100% do CDI. Mas no final das contas, se você aportar menos de R$250 mil, irá acabar rendendo 98% do CDI e não 100%. Portanto, você terá uma frustração quando for sacar aquele recurso. E até pode fazer um cálculo em relação a um comparativo entre ativos de renda fixa que você iria aportar e no final acabar fazendo um cálculo errado. Fazer o cálculo considerando 100% do CDI, que não é o caso. Osmar, está escrito o até. Então, se a pessoa ler, ele irá entender que não necessariamente será aquela rentabilidade. Bom, isso aí ok. Isso você está certo. Só que do lado, ele também vincula a rentabilidade ao 100% do CDI, fazendo um comparativo com o CDB. Talvez fica marketing, no meu ponto de vista, um pouco agressivo nesse sentido. A maioria das pessoas vão se confundir. Não tenha dúvida. Até porque, será que o cara saberá calcular o quanto será esse comparativo, considerando uma rentabilidade de 98% do CDI para um CDB e, consequentemente, realizar a compra do ativo ou não? Provavelmente não. Eu vou explicar nesse vídeo aqui como é que você calcula. Não se preocupe que você vai aprender a fórmula e poder aplicar para qualquer outro investimento. Bom, verifique que o valor mínimo é R$50, então é um ativo extremamente acessível. Você consegue separar R$50 ao longo do mês para poder fazer uma aplicação, para poder realizar um investimento. O emissor é o Banco Inter, ok. O vencimento em 2027 é um ativo de LCI 1080 dias. Vamos voltar aqui para baixo. Imposto de renda é isento. Todo LCI ele é isento de imposto de renda, não somente o LCI, como o LCA. Quem dá essa isenção é o governo para esses tipos de ativos, para poder fomentar o quê? LCI é letra de crédito do setor imobiliário. LCA é letra de crédito do setor do agro. Então, esses setores que são responsáveis por quase que 50% do PIB do Brasil, setor imobiliário, o setor do agro, e em relação ao número de trabalhadores, contratações também
ele é extremamente representativo, principalmente o LCI, o governo quer fomentar que ele cada vez mais se desenvolva. Então ele acaba deixando esse ativo isento. E aqui vem uma parte muito, mas muito importante, então preste atenção, que aqui muitas pessoas se confundem, principalmente por causa da alteração que teve nesses tipos de ativos. Aqui está escrito resgate antecipado ativo. Então você deve pensar, bom, se está ativo, isso significa que qualquer instante eu posso ter meu recurso de volta. Igualmente sempre foi. Deve se lembrar, na época do LCI de 90 dias, que o seu ativo ficava meio que travado por 90 dias. Depois desses 90 dias, ele continuava nesse LCI lá investido e você poderia sacar quando quisesse, tendo aquela rentabilidade prometida ao longo do tempo. Então, basicamente, você ficava meio que impossibilitado ali de vender por 90 dias e a partir desses 90 dias você ainda continuava recebendo o rendimento e poderia sacar quando quisesse. Era excelente. Na verdade, era bem diferente do mercado isso e era muito bom mesmo. Qualquer pessoa que pudesse, por exemplo, a pessoa vendia um apartamento. Aquele dinheiro, antes de deixar no CDB, e quando ele for vender, ele vai pagar 22,5% de imposto de renda, porque ele vai comprar um apartamento daqui a 3, 4 meses, ele poderia deixar no LCI, que mesmo que passasse os 90 dias, ele ainda continua ganhando aquela rentabilidade e não pagaria um imposto de renda. Era realmente muito bom mesmo. E tem até alguns detalhes, se você compra um apartamento, compra outro em um X período de tempo, você até pode diminuir a sua renda tributável. Tem um outro detalhe ainda em cima disso. Bom, hoje em dia não é tão bem assim. Não existe mais LCI com prazo de vencimento de 90 dias. O que significa esse resgate antecipado? Vamos ler o que o próprio Banco Inter está dizendo. Bom, quando há interesse do mercado em um título de renda fixa, o resgate antecipado é ativo e você pode vender seu título acessando a área de resgate na sua carteira. O Inter poderá, a seu exclusivo critério, recomprar este ativo. O Inter não será co-obrigado ou solidário com o emissor. O que o Inter está querendo dizer? Se o mercado financeiro, imagine, só para deixar um pouco mais simples, quando você compra esse ativo, aqui no aplicativo do Banco Inter, inicialmente é como se fosse que você compra no mercado primário. Bom, você tem esse ativo. Esse ativo, ele tem um vencimento de 1080 dias. E por algum acaso, você acaba querendo vender esse ativo com 720 dias. Você acaba querendo vender esse ativo com um ano que seja. Você vai vender no mercado primário esse ativo? E a resposta é não. Você irá vender esse ativo no mercado secundário. Portanto, tem que ter alguém para poder comprar nesse mercado secundário, que é o mercado de balcão, mais conhecido como mercado de balcão antigamente. Nesse mercado de balcão, alguma pessoa pode acabar comprando de você ou a própria instituição financeira. Só que alguma pessoa que irá tentar comprar de você, existe uma possibilidade dela querer pagar um valor menor que aquele ativo estaria valendo se fosse considerar rentabilidade. Imagine que você pagou R$1.000 no LCI. Ele vai vencer com 1080 dias. Pronto. Só que depois de um ano, 365 dias aproximadamente, você resolve vender. Esses R$1.000, vamos dizer que considerando a rentabilidade desse LCI, você tem na carteira, esse ativo está valendo 1.100. Só que esse ativo está valendo 1.100 considerando a rentabilidade. Qual o valor dele no mercado secundário? O valor no mercado secundário pode tanto estar o valor de 1.050, menor do que 1.100, como 1.300, para você maravilhoso, você irá vender ganhando não somente a rentabilidade prometida, mas também um valor de venda no mercado secundário. Mas talvez, aqui que você tem que ficar bem atento, pode estar valendo R$900, R$800 que seja. Isso não é incomum de acontecer. Isso se chama marcação mercado. É algo um pouco mais técnico, mas o que você tem que saber é, quando o mercado está próximo do extremo, quando você compra ativos próximo do extremo da economia, ou quando a taxa de juros está muito baixa,
ou quando está muito alta. Na verdade foi ao contrário aqui, era para ser ao contrário. Como também indicadores muito no extremo, inflação muito alta e a taxa de inflação muito baixa. Normalmente você compra ativos que eles sofrerão e muito, todos sofrem, mas sofrerão e muito a marcação mercado. Podem sofrer para valorizar o seu ativo ou para desvalorizar o seu ativo. Ou até, caso você compre um ativo e por algum motivo aquele setor ou aquela empresa venha passar por algum tipo de crise. Você deve se lembrar, na época do mensalão, que a Odebrecht foi a principal empresa que acabou encabeçando ali o cenário da mídia que negociava com o governo. Bom, os ativos de debênture, que debênture também é renda fixa, da Odebrecht, elas se desvalorizaram e muito, ao ponto que uma pessoa que pela rentabilidade, comprou aquele ativo pela rentabilidade, estaria com 10, 20, 30% de rentabilidade, aquele ativo ele tentava vender no mercado secundário, ninguém queria comprar. As pessoas, se fossem pagar, iriam pagar com 90% de desvalorização da compra do valor inicial, depois de 2, 3 anos. Então, toma cuidado com isso. Se você vai comprar um LCI em 1080 dias, tenta realmente segurar esse ativo até o final, até os 1080 dias. Porque você segurando, você não irá sofrer essa marcação ao mercado. Você irá ter o seu recurso de volta, aquilo efetivamente que foi prometido. O valor inicial mais a rentabilidade indexada, que no caso aqui seria os 98% a 100% do CDI. Lembrando que você não paga imposto de renda. Você pode vender antes? Pode. Algumas pessoas fazem isso? Fazem. Mas para você poder ganhar dinheiro vendendo antes, você tem que entender de marcação mercado. Se você não entende, é melhor não mexer com isso. Tudo bem? Um outro ponto é que reserva de emergência não é orientável que você bote no LCI em 1080 dias. Reserva de emergência não é orientável que você coloque um ativo que tem vencimento. Um ativo que você terá que vender no mercado secundário e mais com vencimento, que aí trava mais ainda o processo. Tenta deixar em um ativo que não tem vencimento e que se você for vender no mercado secundário fica muito mais fácil. Tem a questão do grau de risco. O grau de risco é um grau de risco baixo, até porque é um AA, ou seja, ok, em relação ao ranking dele. Um AAA seria um título público, por exemplo, então é um ativo da renda fixa. A equivalência é 117,65% do CDI. Vamos ver o que o Inter diz sobre isso. Comparação de rentabilidade entre ativos isentos de imposto de renda e ativos que sofrem a cobrança de imposto de renda sobre os ganhos, somente sobre o lucro. Para a equivalência de rentabilidade utiliza-se o seguinte cálculo: equivalência igual taxa dividido por 1 menos imposto de renda. Bom, o IR aqui já disse que era isento, o vencimento ok. Então vamos fazer esse cálculo. Vamos fazer esse cálculo aqui na prática para verificar se bate realmente certo. Bom, considerando 100% do CDI, 100, vamos pegar e dividir por 1 menos. Aqui você não pode diminuir por 0,225, que seria 22,5%. Você tem que diminuir pela menor alíquota de imposto de renda de um CDB, por exemplo, que seria de 15%, que é de 15%. Porque CDB, que você vai resgatar o seu recurso depois de 2 anos, o imposto de renda é de 15%. Esse LCI é de 1080 dias, então você irá resgatar depois de 2 anos. Então, o comparativo tem que ser justo. Nesse caso, seria menos, vou botar 15 dividido por 100, ou senão você botaria 0,15, tá? Vou fechar o parênteses, encontrando então a rentabilidade exatamente como o Inter acabou chamando a atenção, de aproximadamente 117,65%. Aqui é por equivalência. Então, se você encontrar um CDB no mercado de 117,65% e você acabe resgatando ele depois de 2 anos, bom, isso acaba equivalendo a um LCI de 100% do CDI. Agora, tem um detalhe.
Você irá ter mais de 1 milhão para aportar nesse 100% e ter a rentabilidade de 100% do CDB do LCI? Provavelmente não. Então vamos calcular aqui com a rentabilidade de 98% do CDI, que é a rentabilidade que a maioria das pessoas terão acesso, investimentos até 250 mil. Então você irá pegar 98, você irá dividir por 1 menos 15, de 15%, dividido por 100, fecha o parênteses. Nesse caso, a equivalência é de um CDB de aproximadamente 115% do CDI. Nesse momento, você deve estar se perguntando, Osmar, qual que vale a pena? Eu investir em um CDB ou eu investir num LCI? E eu digo para você que os dois investimentos valem a pena. Você sempre tem que se perguntar o porquê você quer fazer esse aporte. Se seu objetivo de fazer esse aporte é para uma reserva de emergência, talvez seja mais interessante comprar um ativo que não tenha um vencimento. Isso fica mais fácil de você vender no mercado secundário. Se o seu objetivo não é uma reserva de emergência, deixar esse recurso realmente por esses 3 anos, talvez por agora venha valer a pena realmente esse LCI, porque dificilmente você irá encontrar um CDB com 117%, 115% de rentabilidade. Ao mesmo tempo, como a taxa da economia está caindo, daqui a 1 ano, 2 anos, terão ativos de CDB com a rentabilidade de 110%, 120%, 130% do CDI. Deve se recordar que antes, quando a taxa da economia estava ali dos 6%, 8%, tinham CDBs de 250% do CDI, CDBs de 200% do CDI. Eu sei que todo CDB tem vencimento igual ao LCI. Quando eu estou falando aqui do vencimento, que o LCI meio que fica travado. O CDB você consegue negociar muito mais. Um CDB ele tem muito mais liquidez no mercado secundário do que um LCI. Quanto a isso, não tenha dúvida. Então, talvez você comprando agora um CDB, mesmo que seja de 110% do CDI que você encontra no mercado, para daqui a 1 ano, ou do vencimento dele, ou você vendendo ele, você comprar um CDB que agora vai ter 120% do CDI, ou até mais, talvez venha valer a pena. Mas aí você teria que acompanhar o mercado muito mais. Você percebe que os dois ativos valem a pena? Depende do quanto você acompanha do mercado. Depende se você sabe um pouco sobre marcação mercado ou não. Depende do seu objetivo de fato. É para reserva de emergência ou não? É para uma reserva de oportunidade ou não? Todos esses detalhes contam, além de você entender do mercado financeiro ao ponto de saber se a taxa da economia está tendenciando a aumentar ou não ao longo do tempo. Eu digo para você que, fazendo um comparativo entre o LCI e um CDB, tente focar o seu investimento naquilo que você mais conhece, levando em consideração esses pontos que eu citei aqui no vídeo. Agora, de uma forma mais objetiva, o que você pode acabar aproveitando é o benefício de pontos que os bancos digitais eles acabam te trazendo. Então o Inter ele acaba te trazendo alguns pontos no programa Interloop. Isso de forma objetiva. Ele já vai entregar aquilo ali independentemente do que você esteja objetivando utilizar aqueles pontos. Ele vai te entregar aqueles pontos. E o Nubank faz a mesma coisa entregando para você no Coin, que é um token. Qual será dos dois que vale mais a pena? Eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, que eu faço esse comparativo. Eu apresento as características de cada um e você saberá o que é que faz mais sentido para você. Bom, o meu nome é Osmar Tanajura, recomendo que você assista. Um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.